Olha só, a presidente Dilma Rousseff foi ao Senado hoje de manhã se defender no julgamento que pode tirá-la da presidência da República. Ela está lá ainda. Ela discursou, diz que o impeachment é um golpe e responde, ainda continua respondendo perguntas de senadores. O dia 29 de agosto de 2016 vai estar nos livros de história como a primeira vez que uma presidente do Brasil foi ao Senado se defender em um processo de impeachment. A presidente afastada Dilma Rousseff trouxe mais de 30 convidados, entre eles 18 ex-ministros, o ex-presidente Lula e o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda. Foi sob os olhares deles e do Brasil que Dilma discursou por 45 minutos. Disse ser inocente, que o impeachment é um golpe e que somente o povo pode mudar o resultado das urnas. A traição, as agressões verbais e a violência do preconceito me assombraram. E em alguns momentos, muito me magoaram. Em seguida, Dilma Rousseff passou a responder aos questionamentos dos senadores. Pelo menos 50 parlamentares se inscreveram para fazer perguntas. Eles tinham 5 minutos para usar a palavra e a presidente o tempo que achasse necessário para dar a resposta. O senador Paulo Bauer foi o primeiro catarinense a questioná-la ainda pela manhã. Ela respondeu de forma muito subjetiva e não foi precisa e não pôde explicar qual é o seu entendimento a respeito desse assunto. Dário Berger abriu mão de fazer perguntas. Vou ver se algum fato novo aparecer até o final, aí eu acabo indagando a presidente da República se eu tiver ainda alguma dúvida a esclarecer a respeito desse assunto. O senador Dalírio Beber é um dos últimos da lista e só deve usar a palavra na noite desta segunda-feira. Pois é, nós vamos ao vivo então até Brasília, vamos conversar com o repórter Cristiano Vasconcelos, que está acompanhando desde o início esse processo de julgamento. Boa noite, Cristiano, tudo bem com você? Cristiano, o seguinte, depois de tudo isso, depois da manifestação da presidente, da defesa dela na tribuna hoje e das perguntas que continuam aí dos senadores, há um clima de mudança ou a tendência de cassar o mandato da presidente se mantém? Boa noite, Paulo Alceu, boa noite a todos. A cassação aqui já é dada como certa, já é dada como favas contadas. Nesse momento a gente está naquele famoso intervalo para o jantar. Daqui a pouquinho a sessão vai ser retomada e 23 senadores ainda faltam para fazer perguntas à presidente afastada Dilma Rousseff, entre eles o catarinense Dalírio Beber. Depois dessa etapa, provavelmente já amanhã, o advogado de acusação e o advogado de defesa vão poder falar por até 1h30, com direito a réplica e tréplica de até 1 hora. Em seguida, cada senador vai ter direito a usar o microfone por 10 minutos e os líderes partidários vão poder orientar as bancadas. Somente depois disso tudo é que vai ocorrer a votação propriamente dita. E para a presidente Dilma ser cassada definitivamente, serão precisos 54 votos no mínimo, ou 2/3 dos senadores. A gente segue acompanhando tudo isso aqui da capital federal. De Brasília, Cristiano Vasconcelos para o RIC Notícias. Obrigado, Cristiano. Uma boa noite para você. Pois é, uma sentença anunciada. Eu vendo hoje eu estava assistindo algumas partes, não deu para acompanhar tudo, algumas partes dessa etapa do julgamento da presidente Dilma Rousseff, e eu me fixei num determinado momento no senador Fernando Collor de Mello, soturno, nublado, olhos fixos, ele tem aquele olhar fixo, né? Lá estava um personagem da recente história política do nosso país. O primeiro a sofrer impeachment nessa nova fase da República. E lá estava ele como senador, no plenário esperando Dilma Rousseff para ficar ao seu lado num futuro breve. Símbolo que ainda há muito que mudar nesse país, de discursos fortes e atitudes não tão renovadoras. Pois é, estava lá, sofreu impeachment, hoje é senador da República. Não muda, as coisas não mudam nesse país. E se muda, muda pouco. Isso eu estou falando no campo da política.
Sobre o resultado do impeachment, que deve ocorrer o mais tardar quarta-feira, o Cristiano falou agora há pouco dos trâmites que estão sendo seguidos, a tendência é de que a cassação se confirme. Está mais do que determinado. As conversas são referentes ao número de senadores que irão decretar o fim de Dilma Rousseff por 8 anos, no mínimo 54. As atenções estão voltadas para o day after, ou seja, o dia seguinte, a quarta-feira, quinta-feira, mais exatamente, onde lideranças do PT já sinalizam com manifestações e ataques. Está agendada, inclusive, uma mobilização pedindo eleições diretas já. Uma forma de desqualificar o governo Temer, considerado pelos petistas usurpador e ilegítimo. Pois é, o mesmo Temer do PMDB que esteve sempre ao lado do PT virou usurpador.